Olá, tudo bem? Vamos estudar um pouco a teoria cinética dos gases, mais especificamente sobre a equação de Clapeyron. Podemos nos perguntar qual que seria a diferença entre a equação geral dos gases e a equação de Clapeyron. Então, quando a gente estuda gases, nós temos a equação geral dos gases e também a equação de Clapeyron. Na equação geral dos gases, eu costumo chamar ela de pivete é igual a pivete. Então, nós temos PVT inicial é igual a PVT final. Pivete é igual a pivete, Sendo o P igual a PI, igual a pressão inicial, VI igual a volume inicial, TI igual a temperatura inicial, sendo PF pressão final, VF volume final e TF temperatura final. Essa é a equação geral dos gases, E essa equação geral dos gases, ela não traz para nós informações em relação à quantidade de matéria. Então, a equação de Clapeyron, sim. Então, qual é a diferença? Ela trouxe para nós aqui, ela relaciona essas unidades, pressão, volume e temperatura, ela relaciona com quantidade de matéria. A quantidade de matéria, ela é em mol, Então, a gente vai ter agora qual fórmula a ser aplicada aqui? PV é igual a nRT, E o que a gente tem, então, de diferente? Vejam que a gente continua tendo pressão, volume e temperatura, mas agora aumentou aqui a letra N, que é igual à quantidade de matéria, número de mol, sempre, e o R, que é a constante universal dos gases, Então, eu tenho aqui o P, que continua sendo pressão, o volume, que é o V, temperatura, que é o T. Só que agora eu vou ter o N, que é a nossa quantidade de matéria, que é o número de mols de partículas, Então, eu posso dizer que é o número de mols de partículas, sendo que o N, ele pode ser substituído, ele é igual ao quê? Mzinho por Mzão, Então, se um exercício ele não nos trouxer o número de mol de um gás, ele pode nos trazer Mzinho ou Mzão. E o que seria o Mzinho? O Mzinho seria a massa daquele gás ali em gramas. E o Mzão seria a massa molar desse gás, Então, nós teríamos que calcular a massa molar de um gás, como, por exemplo, NH3, que é o gás amônio. Como é que eu calculo massa molar? A massa de um hidrogênio é 1 vezes 3 hidrogênios que eu tenho aqui é 3. A massa de um nitrogênio é 14 vezes 1 nitrogênio que eu tenho aqui é 14. 14 mais 3 dá 17 gramas por mol. Assim, eu calcularia a massa molar. A massa em gramas, o exercício também teria que nos dar. Ou então o número de mols. Ou então, desses três aqui, N, Mzinho e Mzão, ele vai me dar 2 e um deles eu vou ter que calcular. E também, nós temos a constante universal dos gases, que é o R. Então, é a constante universal dos gases. Essa constante, ela tem 3 valores que eu posso usar nos exercícios. Ela tem o valor de 0,082 atm litros dividido por mol Kelvin. Ela tem o valor de 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro dividido por mol Kelvin. Ou ainda ela pode receber o valor de 8,309
Pascal vezes metro cúbico dividido por mol Kelvin. O que a gente pode perceber aqui? As unidades variam. As unidades de quem? Né, de pressão, que eu tenho aqui, ó, atm, milímetros de mercúrio e pascal. E as unidades de volume, que eu tenho litros ou metros cúbicos. Então, eu tenho que, quando extrair os dados dos exercícios, ver quais unidades eu tenho para pressão, volume, e usar o valor que corresponde a essa unidade daquela pressão, daquele volume, né? Ou converter, então eu posso trabalhar com conversão de unidades também. O que eu percebo aqui, né? Na temperatura, eu vou ter sempre temperatura em Kelvin, né? O Sistema Internacional de Unidades, ele traz para a gente o Kelvin como sendo a nossa temperatura padrão. Então, para os exercícios de teoria cinética dos gases, eu vou ter sempre que converter as temperaturas em Kelvin, né? Então, vamos fazer um exercício aqui para verificar como é que ficaria. Então, olha só, uma quantidade de matéria igual a 5 mol de um gás. Então, o que eu vou fazendo aqui? Eu já vou retirando os dados. Ó. Uma quantidade de matéria, o que é a quantidade de matéria? É N. Igual a 5 mol de um gás, né? Então, N é igual a 5 mol de um gás ideal a uma temperatura de 27 graus. Eu vou colocar mais depois aqui essa temperatura. Ó. Vou colocar aqui, ocupa um volume de 16,4 litros. Ele quer saber o quê? Qual é a pressão em ATM, né? Então, ele pede para nós que ele quer a pressão em ATM que este gás exerce. Então, como eu disse, eu ia colocar aqui por último, né? A temperatura ele trouxe para nós, ó, 27 graus Celsius. Mas, olhando para essa unidade da temperatura, eu vou poder usar essa unidade em graus Celsius? Eu não vou poder usar, né? Porque sempre, né, o próprio R, né, a unidade da constante universal dos gases, ela já traz a unidade de temperatura em Kelvin. Então, eu sou obrigada a converter toda a temperatura que traz aqui para Kelvin. Né? Então, vamos converter. Como é que eu vou fazer? Graus Celsius é igual a K menos 273. Eu vou substituir, como essa temperatura em graus Celsius, eu vou substituir aqui onde tem graus Celsius. Ó. Então, eu vou colocar aqui 27 igual a K menos 273. Então, o 273 passa para o outro lado, somando. 27 mais 273 é igual a K. Então, o meu K vai ser igual a 300 Kelvin. Então, a minha temperatura que eu vou usar aqui para o exercício vai ser 300 Kelvin. E agora, eu também preciso, né, porque a nossa fórmula é o quê? PV NRT. Olha só, o P é a minha incógnita. Até eu vou deixar aqui de uma cor diferente. O P é minha incógnita. O V eu tenho, o N eu tenho, o R eu vou ter que escolher qual eu vou usar. E o T eu também acabei de calcular que é 300 Kelvin, né? Então, qual R eu vou usar? Eu preciso de um R que tenha essas unidades aqui, ó. Que tenha a unidade mol, litros, atm e Kelvin. E qual é essa unidade? Qual é esse R, né? Esse R vai ser esse aqui, ó, 0,082 atm litros por mol Kelvin. Então, é esse que eu vou usar. Então, vamos montar aqui a equaçãozinha. Então, vai ser PV igual a nRT. O P, eu sei que é minha incógnita. Não tenho P ainda e ele será em ATM minha resposta. O V, eu tinha um volume de 16,4 litros, que é igual ao meu N. O meu N é 5 mol. 5 mol vezes o meu R, é aquele que eu vou usar, o 0,082 ATM vezes litro dividido por mol Kelvin. E vezes a minha temperatura de 300 Kelvin. Mas olhem agora, né? Como a gente pegou as unidades todas iguais, o que eu posso fazer? Esse Kelvin aqui eu vou cortar com esse Kelvin ali. O que mais que eu posso fazer? Esse mol aqui eu vou cortar com esse mol. O ATM eu não posso cortar, porque é a minha unidade da minha incógnita ali, que é a pressão. E o litro, esse litro aqui, eu vou cortar com esse litro aqui, ó. Então, agora só vai me sobrar no final a minha unidade ATM. E agora eu vou fazer os cálculos. Então, vamos refazer aqui sem essas unidades, ó. Vai ser P vezes 16,4 igual a 5 vezes 0,082 ATMs
vezes 300, né? Então, eu já fiz aqui, ó, 0,082 vezes 5, então, estou fazendo esse cálculo aqui, ó, vai ser P vezes 16,4, que vai dar 0,410, ATM vezes 300, e aí eu já fiz aqui embaixo também, ó, 0,410 vezes 300, então agora eu vou fazer esse cálculo aqui, vai ficar P vezes 16,4 igual a 123 ATMs. Vou passar o 16,4 lá para o outro lado, como ele está multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar 123 ATMs dividido por 16,4, que eu já fiz aqui embaixo a divisão, ó, deu 7,5. Então, a minha pressão aqui, ó, vai ser 7,5 ATMs, que vai ser a minha resposta. Ó, pressão igual a 7,5 ATMs, né? Então, olha só aqui qual que era a pergunta. Qual era a pressão que esse gás de 5 mols a uma temperatura de 300 kelvin, que ocupa um volume de 16,4 litros, qual é a pressão que ele exerce? Então, ele exerce 7,5 ATMs.